Vamos então ao momento da palavra, queridos. Eu quero, de saída, ler um texto com os irmãos, um texto assim muito conhecido, todos vocês sabem de cor. Eu vou projetar ali na tela para que a gente possa ler naquela versão mais tradicional e mais conhecida. O texto de João 3, capítulo 3, o versículo 16. Vamos ler juntos? Vamos numa só voz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Amém? Isso é uma verdade nas nossas vidas? Amém? Amém? Glória a Deus, né? Esse texto é um texto fantástico e Deus tanto nos amou que fez o quê? O que ele fez? O que ele fez? Ele deu. Fala comigo, deu. O Senhor deu. O Senhor se mostrou generoso. Como o amor de Deus se manifestou grande para conosco, através da generosidade de Deus. Deus foi generoso. Fala comigo, generoso. Generoso. Deus deu. E deu o quê? Deu o seu Filho único, deu Jesus Cristo por amor de nós. Olha que bênção. Olha que bênção. Temos outros tantos versículos que mostram essa generosidade de Deus. Deus, o Criador de tudo. Amém? Amém? Cremos que Deus criou tudo. Posso ouvir um amém? Amém? E Ele pegou esse tudo e deu para o governo de quem? Do homem. Deus, o Deus Criador e dono de tudo, deu o governo a nós. Isso também é mais uma prova da sua infinita generosidade. Generosidade. Então, queridos, quando falamos assim de generosidade, logo a gente pensa em dinheiro, sim ou não? Não é? Sim ou não? Fala aí, não me deixe só, não é? A gente logo pensa em dinheiro. E de fato, assim, o assunto envolve finanças, mas não se restringe apenas à finança. A generosidade, meu irmão, ela extrapola para todas as áreas das nossas vidas. E hoje em dia, nos nossos dias, nós temos moedas valiosíssimas, algumas delas mais valiosas do que dinheiro. Então, temos uma moeda valiosa, o dinheiro, o real, o dólar, o euro. Mas eu preciso te dizer que existem outras moedas valiosas. Sabe qual é uma outra moeda nos nossos dias valiosíssima? Adivinha? O tempo. Fala comigo, o tempo. O tempo. Outra moeda valiosíssima, preciosa. Quantas pessoas não têm tempo? Não tenho tempo. Rapaz, o meu dia parece que é curto. Parece que não tem 24 horas, rapaz, porque quando eu vejo, já passou o dia, já passou a semana, já passou os meses. O tempo, uma moeda valiosíssima nos nossos dias. Sabe qual que é a outra moeda valiosíssima nos nossos dias? Vai acabar a bateria. Pode deixar, Jorge, pode deixar. Essa quem não veio participar não vai ter. Outra moeda valiosíssima nos nossos dias, sabe qual é? É a atenção. Fala comigo, atenção. Atenção. Não é? Hoje, queridos, vivemos um tempo que é assim, ó. Oi, João, tudo bem? Só um minutinho, João. Só um minutinho. Alô? Oi? Pois não? Não, eu tô numa reunião. Tá bom. Tá ok. Aí você pergunta. E ele fala assim. Ele nem se ligou. Queridos, moedas valiosas dos nossos dias. Moedas valiosas. Não é só o dinheiro. Então, quando eu falo de generosidade, eu não estou falando de generosidade apenas nos recursos financeiros. Eu estou falando de generosidade em tudo. Né? Alguns, queridos, com muito dinheiro, não estão dispostos a gastar das outras moedas. Uns com muito dinheiro não estão dispostos a gastar dessas outras moedas valiosas do tempo e da disposição. E sabe o que eles fazem? Eles pagam para que outros criem os seus filhos, porque eles não têm tempo. Então, paga. Outros pagam
pagam e pagam caro, compram pacotes enormes de entretenimento. Sabe por quê? Porque eles não têm disposição para dar atenção aos da sua casa, aos seus filhos, ao seu cônjuge. Então compra um pacotão de entretenimento, todo mundo vai ficar entretido e assim, eu não gasto do meu tempo, eu não gasto da minha atenção. Então, queridos, muitos tendo dinheiro pagam para não servir. Não, vou pagar para não servir. Eu pago para que outro possa pregar. É por isso que eu oferto nessa igreja, porque eu sei que ela investe em missões. Eu pago para não pregar, não anunciar o evangelho, não é? E assim, paga para não dar de si. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu o quê? Seu Filho. Deu seu Filho. Deus não nos deu, Deus não deu prata, ouro ou riqueza. Deus deu de si em favor de nós. Então, faz sentido, né, uma frase que o Roberto usou aqui na pregação passada, que tem algumas pessoas que elas têm muito dinheiro, né, elas são tão, como que é, Roberto? Elas são tão pobres, tão miseráveis, que tudo que elas têm é dinheiro, só tem dinheiro e mais nada. Só tem dinheiro e mais nada, porque não conseguem, né, não tem tempo, não conseguem dispensar atenção. O dia deles é curto demais. A vida deles é curta demais. É apressada demais. É apressada demais. Então, generosidade, queridos, quando falamos de generosidade, é muito mais do que um bem, é muito mais do que um recurso, é muito mais do que um valor. Quando falamos de generosidade, nós estamos falando de dar de si mesmo, dar de nós mesmos, é dar da nossa essência, é dar do nosso coração, é fazer como Deus fez. Deus se mostrou generoso. De que forma? Dando de si mesmo em favor de nós. É isso. Amém? Amém? Então, precisamos aprender com Deus a ser generosos. Nós precisamos aprender com Deus a ter esse espírito generoso. Porque essa mentalidade, existe uma mentalidade que quer nos escravizar, e a gente vem pregando uma série de pregações que nos diz que a mentalidade de escassez quer nos roubar da plenitude do que Deus tem para nós. Uma mentalidade incrédula, presa no natural, quer nos roubar do que Deus tem para as nossas vidas. Uma mentalidade avarenta, apegada a dinheiro, apegada. E isso tudo, queridos, conspira, isso tudo nos rouba. Isso tudo nos leva a duvidar da providência de um Deus generoso nas nossas vidas. Mentalidade de escassez, preso. Então, isso impede de desfrutar do sobrenatural de Deus. Isso nos prende numa realidade natural, do que a gente tem e daquilo que a gente não tem. A gente não consegue ter um olhar que transcende o natural. A gente não consegue ter um olhar de esperança. A gente fala, tadinho de mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo dar atenção e assim por diante. Alguns miseráveis têm bastante dinheiro, mas sequer têm tempo para desfrutar, sequer consegue dispensar atenção aos seus. Uma vida corrida, uma vida perturbada. Então, esse é um cuidado que temos que ter. Não, para que não sejamos roubados da plenitude que Deus tem para nós, da abundância que Deus tem para nós, do sobrenatural que Deus tem para nós. E muito do que a gente vem pregando, eu quero sintetizar nesse versículo de Marcos, o capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 17 até o 21. Eu leio reto, depois a gente volta e dá uma esmiuçada em cada versículo. Marcos, o capítulo 8. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou. Os discípulos de Jesus estavam numa discussão e o Senhor Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem o quê? Pão. Ainda não compreendem?
Não entendem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de que quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Veja, os discípulos estavam discutindo acerca de não ter pão, mas eles lembram, a lembrança estava clara para eles lembravam, né? Levaram 12 cestos. E nem quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Vocês ainda não entendem? Então, queridos, essa passagem é a passagem da segunda multiplicação dos pães. Isso nós estamos falando da segunda, obviamente já aconteceu a primeira, amém? Então, já tiveram uma experiência de 2 multiplicações de pães, mas estavam discutindo acerca de pão. Não, nós temos só um pão. Então, Jesus, eu leio o texto, parece que Jesus não está acreditando no que está vendo. Eu não acredito que vocês estão discutindo por causa de um pão. E aí Jesus vai manifestar essa indignação, dizendo assim, vocês não compreendem? Vocês não percebem? Será que o coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Não é possível. Vocês têm ouvido, mas não ouvem? Então, Jesus confronta essa mentalidade incrédula. Jesus confronta essa mentalidade de escassez e faz uma chamada oral com seus discípulos. Não, deixa eu confirmar, porque não é possível. Onde que vocês estavam? Onde vocês estavam quando eu peguei 5 pães e foi multiplicado, alimentou 5.000 pessoas? Onde vocês estavam? Quanto que sobrou no final disso? Eles responderam, não, sobraram 12 cestos. 1 cesto para cada um. E os caras agora estão discutindo por um pão. É inacreditável. É inacreditável. Os mesmos caras que presenciaram a primeira multiplicação, agora presenciaram a segunda multiplicação. No versículo 20, Jesus fala, viu, eu peguei 7 pães, eu multipliquei 7 pães, alimentou 4.000 pessoas, e quanto sobrou? Eles falaram, sobrou 7. E Jesus fala, cara, vocês não entenderam? Onde foi que vocês não entenderam? Então entenda, queridos, que é o seguinte, a resposta dos discípulos é certa. Não, nós estávamos lá. Quando o Senhor multiplicou, sobrou 12 cestos, cada um saiu com um cesto nas costas. Na outra vez, o Senhor multiplicou, nós estávamos lá, nós presenciamos o sobrenatural. Saímos com 7 cestos cheios. Mas sabe, queridos, ainda não tinham entendido. Ainda não tinham entendido. Estavam discutindo acerca de um pão. Ainda estava discutindo acerca de um pão. Então isso aqui exemplifica bem, meu amado, um evangelho que se transforma em apenas informação. É uma experiência com Deus, no caso ali com Cristo, que alimenta apenas a lembrança. É só um registro na lembrança. Mas isso não gerou, é uma experiência, é uma informação que está restrita ao intelecto, está restrita à mente, está restrita à razão, mas nunca chegou no coração. É apenas uma experiência, mas nunca virou fé. Nunca gerou fé. É apenas um conhecimento teórico. Eles não conseguem transportar essa realidade vivida e prática para a fé. Para a fé. Para crer num Deus generoso que tudo pode nos prover. E Jesus pergunta a eles, mas viu, vocês não entenderam? E aí tem um silêncio dos discípulos. Esse é o dilema dos nossos dias, queridos. Temos muito conhecimento, ouvimos muitas pregações, somos ministrados de ensino por todas as partes, mas isso é teórico. Às vezes está muito teórico nas nossas vidas e a gente não consegue crer na prática de um Deus provedor. E somos roubados. Roubados. Estamos discutindo por um pão. Ai, não tem um pão. Não é um pão, mas tem 12. Como é que nós vamos fazer? Rapaz. Sabe, a mensagem de Jesus, queridos,
Rompe com essa mentalidade de escassez. Rompe com essa mentalidade de incredulidade. Se não romper, não vai viver o sobrenatural do Senhor. Então Jesus faz um ajuste de foco, né? A mensagem de Jesus para os seus discípulos, e tem sido uma ênfase nossa nessa série de pregação. A mensagem de Jesus aos seus discípulos é: vocês não precisam de pão, vocês precisam de mim. Isso vocês já têm. Não entendem? Não entendem. Vocês não precisam de absolutamente nada. Vocês precisam da minha presença. Jesus disse aos seus discípulos: eu sou o pão vivo que sacia a sua fome. Vocês não perceberam? É isso, meu irmão. Pergunta para o irmão que está do teu lado aí: qual é a sua fome? Pergunta para ele: qual é a sua fome? Pergunta qual é a sua fome. Agora faz uma cara de educado para ele não ficar bravo com você e fala assim: não importa. Fala para ele: não importa. Não importa, desculpa, não importa, não importa. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus pode nos saciar plenamente, não importa a tua fome. Não importa a tua necessidade, não importa a tua necessidade, não importa a tua demanda. Você ainda não entendeu? O que nós precisamos é de Jesus na nossa vida. Não precisamos de um pouco mais de dinheiro. Nós não precisamos de um pouco mais de pão. Nós não precisamos de um pouco mais... Não, nós precisamos de Cristo Jesus. E os discípulos também não tinham percebido, apesar de terem sido testemunhas oculares do sobrenatural de Deus. É isso. Então a gente chega, queridos, num texto de Romanos 8, versículo 32, que fecha essa história. Isso chancela nas nossas vidas a generosidade de Deus e nos encoraja a viver isso. Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Como aquele que não poupou seu próprio filho e entregou seu filho, não vai nos dar generosamente? Queridos, você ainda vira para o irmão do teu lado e fala assim: você ainda não entende? Entendemos sim. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é da presença dele. O que nós precisamos é de intimidade com ele. Nada mais me satisfaz, nada nos satisfaz plenamente, a não ser Cristo Jesus. É isso, meu irmão. Essa é a mensagem. Deus é generoso. E nós precisamos crer nisso, e não apenas crer, nós precisamos assimilar e cultivar esse valor divino nas nossas vidas. Se somos filhos desse Deus, nós precisamos carregar esse DNA. Generosos, tal como o Pai. Filhos generosos, tal como o Pai, que não poupou Cristo Jesus em favor de nós. Então, eu mudo aqui a história. E eu vou lá para a história de Ana, a mãe de Samuel, né? Todos conhecem, né? A gente aprendeu lá na nossa infância, né? Nas salas do Kids lá do nosso tempo, né, João? Né? Com a irmã Dalva, né? Então, você se recorda, Ana não tinha filhos, tinha dificuldade para engravidar, e ela vai ao templo, faz uma promessa, né, que se ela tivesse um filho, ela o dedicaria ao serviço do Senhor, na casa do Senhor, no templo do Senhor. E o Senhor deu esse filho a Ana, o nome dele era Samuel, amém? O ilustríssimo Samuel. Um pouquinho da história. Acontece que governava na casa de Deus, pouquinho da história, um sacerdote corrupto, fala comigo, corrupto. Omisso, fala aí, omisso. O sacerdote Eli, acompanhado dos seus filhos corruptos e imorais. Então, olhando para o ambiente daquela igreja, Ana tinha muitos motivos para rever o seu voto e reter a sua oferta. Ela tinha muitos motivos. Ela fala assim: eu não vou entregar
o ingênuo Samuel, para viver nesse ambiente corrompido, nesse ambiente tóxico, governado por Eli e pelos seus filhos. Jamais o meu queridinho Samuel vai viver nesse ambiente contaminado por esses filhos perversos de Eli. Senhor, me perdoe, Jesus, mas eu não vou entregar a minha oferta. Ela tinha bons motivos para rever a sua promessa e reter a sua oferta. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim: aprende com Ana. Aprende com Ana. Ana, meu irmão, Ana não reteve a sua oferta. Ana não estava ofertando a uma instituição, ela estava ofertando ao Senhor. Ofertando algo de si, algo de valor. Ana foi fiel, não reteve a sua oferta. Fidelidade, fala, não reteve a sua oferta. Ela não entregou Samuel a uma instituição, ela entregou Samuel ao Senhor. O papo dela não era com o homem, o papo dela não era com a instituição. Eu sei a quem estou servindo, e é o Senhor. Amém? Amém? O que ela estava ofertando? O seu único filho. Assim, a notícia é ruim, mas geralmente o homem morre primeiro. Fala misericórdia aí. Misericórdia. E quem cuidaria de Ana se não fosse o seu filho? Entende? A ideia é que Samuel pudesse cuidar de Ana na velhice, dar sustento, dar amparo, dar proteção. E Ana oferta ao Senhor a sua aposentadoria, a sua companhia na velhice. Ana oferta ao Senhor a sua independência financeira. Esse rapazinho é forte, vai trabalhar e vai sustentar a mãe. É isso. Ela oferta ao Senhor. Esse é o resumo. Ana oferta ao Senhor a sua independência financeira. E qual é o resultado, meu irmão, de fidelidade e generosidade? Fidelidade não reteve a oferta. Generosidade ofertou de si. Não ofertou algo pequeno. Não ofertou algo que tinha muito. Ela ofertou o seu único filho. Qual que é o resultado da fidelidade e da generosidade? Samuel foi um instrumento de avivamento de Deus naquela geração. Amém? Samuel foi ferramenta de Deus para banir do altar Eli e a sua corja, Eli e os seus filhos. Samuel foi uma ferramenta de Deus para trazer um avivamento sobre Israel. Bênção. E Ana, que era a mulher que não tinha filhos, que não conseguia ter filhos, Deus foi generoso com ela, como sempre é, e Deus deu a ela 5 outros filhos. Se um era o suficiente, se a expectativa dela era que um viesse a sustentá-la, Deus foi generoso com ela e lhe deu 5 outros filhos. Amém? 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 A fidelidade, a generosidade de Ana abençoou Ana, que teve muitos filhos, abençoou a casa do Senhor, que teve o cuidado de um sacerdote decente, compromissado com os valores do Senhor. E Samuel foi essa pessoa e abençoou Israel com um avivamento, Israel voltando ao Senhor. Amém, queridos? Então, aqui nós temos um ensino profundo e que você precisa aprender. A fidelidade. Pense naquela expressãozinha matemática assim, ó. A fidelidade somada à generosidade traz sobre nós a abundância do Senhor. O que é abundância? Queridos, a abundância do Senhor é quando a bênção ela é tão grande sobre as nossas vidas que elas não ficam represadas em nós. Elas extrapolam, elas derramam na vida de outros. A fidelidade de Ana, a generosidade de Ana, não somente abençoou ela, mas extravasou. E através desse gesto, ela viveu a abundância do Senhor. Teve 5 filhos. Ela foi instrumento de bênção para Israel através de Samuel. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas.
Esse é o plano, esse é o propósito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: eu vim para que tenham vida, e vida o quê? Abundante. Abundante. O plano do Senhor é que eu e você tenhamos uma existência abundante. E o que é isso, pastor? É bênçãos que vêm sobre nós e que elas vão além de nós. Elas não ficam represadas em nós. Elas extravasam para que nós venhamos derramar na vida de outros, para que nós venhamos tocar na vida de outros com as moedas caras deste tempo. Com as moedas caras desse tempo, seja recurso, seja atenção, seja tempo, seja amor, seja perdão, paciência, misericórdia, compreensão. Fala, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Socorro as moedas caras dessa sociedade. Vida abundante é o que o Senhor tem para os seus filhos, é uma abundância. Mas isso é um resultado de uma vida fiel e generosa. Fiel e generosa. Amém? Sendo fiel e generoso, você há de viver a abundância de Deus sobre a tua vida. Sabe o que é? Nunca vai te faltar. E sempre você vai ter para dar, para ofertar, para abençoar. Ter uma existência, uma existência abundante, queridos. Parece que o dia não tem apenas 24 horas. Você consegue fazer tudo nesse dia. Absolutamente tudo. E ainda sobra tempo para você fazer academia, para você tomar um café com a esposa, para você tirar um cochilo no final da tarde. Rapaz, como que você vive bem? E você é a abundância de Deus na minha vida. Amém? Eu vou passar para o próximo texto, em que nos mostra o mistério, o sobrenatural, divino na generosidade. É o texto de Provérbios, o capítulo 11, o versículo 24, vai mostrar, queridos, o sobrenatural de Deus na vida daquele que é generoso. Vamos lá, posso ler? Eu dou aquela interrompida para você me ajudar na leitura. A quem dê generosamente e vê o quê? Aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam fazer o quê? Dar. E o que acontece com esse? Cai na pobreza. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e cai em pobreza. E cai em pobreza. Então, queridos, aqui acompanha comigo esse sobrenatural de Deus. A quem dê generosamente. Pensa comigo, eu só tiro e dou, vou dando, tiro e dou. O que a lógica nos diz? Vai acabar. Tudo tem fim. E ele tira e dá. E ele tira e oferta. Ele tira e abençoa. O que diz a lógica é que vai acabar. Cuidado aí que vai acabar. Mas o que acontece? O que acontece? A riqueza aumenta. A riqueza aumenta. A riqueza aumenta. Sabe, queridos, aquilo que esta pessoa recebe, ele trata como sementes. Ele semeia na vida de outros. Ele semeia o que, pastor? As moedas caras. Ele semeia de si. Ele semeia algo valoroso. Ele semeia tempo. Ele semeia a palavra de Deus. Ele semeia graça, atenção, perdão, recursos, amor, misericórdia. Ele semeia. E qual que é o resultado? Ele tem uma grande colheita. Aqui, os recursos que ele já tinha e que eram muitos, agora são maiores. Por quê? Porque quem dá generosamente vê a sua riqueza aumentar. É um princípio da palavra de Deus. Não dá para entender. Aí alguém fala assim, nossa, como ele é muito rico. Olha que situação. Por quê? Porque ele é generoso, aprendeu com Deus, sendo generoso. Por outro lado, põe para nós lá, Bia. Por outro lado, queridos, nós temos aqueles que retêm. Faz uma cara assim de aparento. Retém, tira o olho daqui, tira o olho, é meu. Egoísta, retém o que deveria o quê?
dar. E o que acontece com esse? Acaba. Ele retém, Cristo, porque ele pensa assim, vai acabar, vai acabar. O que será de mim se acabar? Como será o meu dia se acabar? Como será a minha família se acabar? Como é que será a minha existência se acabar? E retém. Sabe o que é, meus irmãos? Ele retém a semente. Ele não semeia. Pior do que isso, ele come a semente. Ele mete na panela de pressão e come. E vai comendo devagarinho, porque é assim que acaba. Porque retém. E cai em pobreza, cai em miséria, míngua, porque retém, cai em pobreza. Então, aqui tem um ensino profundo da palavra de Deus. É plano de Deus. Fala comigo, é plano de Deus. É plano de Deus abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Está no plano do Senhor. Ele veio para que tenhamos vida e vida abundante. É propósito claro dele. Porque Deus é generoso, mas a senha para viver essa realidade parte de uma vida fiel e generosa. Nós precisamos ser fiéis e generosos, tal como o Senhor, para que possamos viver essa abundância de Deus nas nossas vidas. É esse o ensino, é esse o ensino. Então, nunca vai faltar, meu irmão. Na vida daquele que é fiel e generoso, nunca vai faltar. Nunca vai faltar, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Eu tenho buscado viver esse exercício. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Sempre vai ter mais do que o bastante para viver bem e para distribuir na vida de outros. Na vida de outros. Então, a vida pastoral nos permite se relacionar, conviver, tocar na vida de diferentes pessoas, estar próximo de diferentes pessoas, com diferentes realidades financeiras. E eu quero trazer assim um relato, um curto relato de alguns perfis com quem a gente convive, que a gente raspa aí, né, nesse convívio pastoral. Né? Nunca a gente pode generalizar, mas nesses 4 perfis cabe uma reflexão importante para nós. Então, às vezes, nos deparamos com ricos, e fala assim comigo, muito rico, muito rico, muito rico, e fiéis, generosos. São pessoas, queridos, que eles têm uma visão de reino. Elas têm uma visão e eles se propõem sozinhos, com os próprios recursos, a transformar uma sociedade, a transformar a realidade de uma cidade, a transformar a realidade de uma nação. E bancam com os próprios recursos. E você chega perto e você fica assustado com o tamanho das cifras os quais eles generosamente ofertam. Você fala, uau, eu não sabia, eu de verdade, eu não sabia. Ouvindo um desses ricos, fiéis e generosos, eu não sabia que tinha alguém capaz de ofertar tanto. Na escala de milhões, plural. Eu falo, uau, meu Deus, generosos. E o negócio é uma fonte inesgotável. Quanto mais doa, mais rico é. Você acompanha pelas mídias, acompanha aí pelo jornal O Valor, e o cidadão cada vez mais rico, mais próspero, mais abundante, porque esse é o plano de Deus. Não fecha. A conta às vezes não fecha. Mas Deus é abundante na vida desses. Vive o sobrenatural do qual estamos falando. Por outro lado, meu irmão, às vezes a gente se depara com pobres, pessoas pobres, e que carregam consigo aquela mentalidade de escassez. E mesmo sendo abençoado pela generosidade de outros, eles não conseguem romper com aquela mentalidade de escassez.
Eles não conseguem romper, mesmo recebendo a provisão sobrenatural do Senhor, dia após dia. Eles não conseguem romper com essas amarras. E eles nunca viram, eles nunca vivem aquela virada de chave. Que o cidadão podia pensar assim: ontem eu fui abençoado pela generosidade deste casal. Ontem eu fui abençoado pela generosidade desta igreja, mas hoje eu que vou ser o abençoador. Hoje eu que vou ter esse privilégio de abençoar a vida de outro. Hoje é eu quem vou ofertar na casa de Deus. Eles não vivem isso. Eles vivem eternamente dependentes do socorro, da generosidade daqueles que o Senhor abençoa. Não conseguem romper. São dois cenários muito comuns. O outro cenário, queridos, também igualmente comum. Às vezes a gente se depara com pessoas que são empresários, grandes salários, movimentam muito dinheiro, mas não conseguem de forma alguma ser fiel. Não conseguem ser dizimistas. Não conseguem ser ofertantes. Quando se trata de finanças na igreja, o cidadão não acha lugar na cadeira. Ele se sente profundamente atormentado com esse assunto, porque sabe que é um princípio de Deus, sabe que debaixo disso tem bênção, mas não conseguem romper. São reprovados, não tem tempo para nada, não tem disposição para nada, não tem condição de dar atenção aos filhos, à esposa, à família, a nada, não tem condição de dar de si ministerialmente, apesar de ter muito talento. Chega no culto com expressão cansada, aflito, buscando apenas para si mesmos, e sentam buscando ser abastecidos por algo de Deus. A realidade de alguns. Por outro lado, queridos, eu já convivi, como eu disse, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas a igreja sempre tem as suas viúvas. Os homens morrem primeiro. E às vezes chegam as viúvas, recebendo uma aposentadoria do INSS, às vezes a pensão do esposo falecido, vivendo sozinha e recebendo um pequeno salário. Tem aquele que movimenta muito dinheiro, e agora nós estamos diante da realidade de uma que movimenta pouco dinheiro. Mas elas são dizimistas, fala comigo, fiéis. 20, 30, 40 anos, dizimista, fiel. Isso me impressiona, meu irmão. Ofertantes generosas. Quando você observa o valor ofertado, você fala: uau, está ofertando muito para quem ganha pouco. Impressionante. Quando chegam no culto, chegam sorridente, mas não chegam de mão vazia. Elas chegam com um tupperware, feito esses que estão aí, cheio de bolo, gostoso. Pastor, eu trouxe algo para abençoar os irmãos no tempo da comunhão. O que eu faço? Irmã, pode pôr na mesa. E eu fico pensando assim: meu Deus do céu. Pastor, o que o senhor precisar, conte comigo para abençoar as mulheres no curso Mulher Única, nos Pedras Preciosas. Pastor, conte comigo. Está com, fiéis, generosas e prontas a dar de si. E no final do culto todos comem o bolo. Lembra do empresário? Aquele que movimenta muito dinheiro. Ele vai e come o bolo da viúva. E fala: uau, que gostoso, hein, pastor? Ele sai abençoado. Ele sai abençoado pela generosidade daquele que teoricamente tem pouco. Deixa eu te perguntar. Quem que é o rico de verdade? Quem que é o rico de verdade? O que movimenta muito dinheiro, segundo a ótica desse mundo, ou aquele que vive a abundância do Senhor, que as bênçãos passam pela vida dele e transborda e abençoa o entorno dele e abençoa aqueles com os quais eles se relacionam? Tem muitos, queridos, que são tão pobres, tão miseráveis, que tudo que ele tem é só dinheiro. Não conseguem viver uma existência abundante.
que é aquela onde o nosso entorno é abençoado. As pessoas ao nosso redor é abençoada. O plano de Deus é esse, meu irmão. Que eu e você sejamos fiéis, generosos, para que Deus possa nos levar a uma existência de abundância, de fartura, onde nada, absolutamente nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a provisão do Senhor, não vai nos faltar recurso, não vai nos faltar tempo, ânimo, paz, alegria, disposição, não vai nos faltar absolutamente nada. Uma vida que só Cristo pode dar. De verdade. E às vezes eu e você estamos discutindo se a gente vai ter pão amanhã ou se não vai ter. A fala de Jesus aos seus discípulos é: vocês não entenderam? Vocês não precisam de absolutamente nada. Vocês precisam de mim, de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu quero terminar propondo aos irmãos um plano de ação. Um plano de ação. Qual é o plano de ação? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Todos aqui são crentes. Eu esperava que tivesse incrédulos aqui. E nós vamos começar a convidá-los, amém? Entregue a sua vida ao senhorio do Senhor Jesus. Porque é plano dele. Não se trata, meu irmão, de fazer um braço de ferro com o Senhor, onde eu estou com o meu bracinho fino do lado de cá, tentando forçar Deus a cumprir o plano dele, o propósito dele. Não adianta, nós não vamos, não precisa. É plano dele nos proporcionar uma existência abundante, onde os recursos vêm para as nossas vidas, para vivermos bem e transbordar na vida dos outros. Pastor, vai acabar? Não vai acabar. Não vai acabar. Porque quem vive generosamente, ele recebe de uma fonte inesgotável. Vocês não se lembram? Multiplicou os poucos pães, alimentou a multidão, e vocês saíram com 12 cestos nas costas. Todo mundo saiu pesado da generosidade do Senhor. Entrega a sua vida, entrega o governo da sua vida ao Senhor. E se você que está aqui, em algum momento dessa caminhada, apesar de já se dizer crente convicto, mas se no momento de algum momento dessa caminhada você tomou o governo da mão do Senhor e falou assim: eu que vou liderar esse negócio, vai que não dá certo bem na minha vez. Eu queria te convidar a entregar de novo, entregar de verdade, 100% da sua vida ao Senhor. E confiar 100% nele, não de uma forma teórica, não apenas na mente, mas viver uma fé de que é certo que Deus há de prover. O primeiro passo é esse: entrega a tua vida ao Senhor. O segundo passo, meu irmão, Deus é um Deus de princípio. Não há bênção fora dos princípios de Deus. Deus não pode abençoar fora dos seus princípios. Viva os princípios de Deus. Seja fiel aos princípios de Deus. Quais, pastor? Todos eles. Todos eles. Todos eles. Seja fiel ao Senhor. Nos dízimos. Nos dízimos. Há uma ordem do Senhor. Seja fiel nos dízimos. Não retenha. Ele generosamente é dono de tudo e deu a você o direito de governar, porque ele é generoso. Devolva o que é dele. Seja generoso nas ofertas. Não oferte apenas recursos, é ótimo. A casa do Senhor precisa de recursos. Nós precisamos enviar recursos aos nossos missionários. Mas oferte de si, da tua essência. Oferte de si. Oferte do seu talento. Oferte da tua unção. Oferte do seu tempo, da sua atenção, do seu amor, da sua paciência, da sua generosidade. Uma das coisas que eu mais exerço no ministério é paciência. Fala comigo, paciência. Paciência. Entendendo que as pessoas vivem um processo.
e que as coisas não serão do meu jeito, não serão na minha hora, na hora que eu quero. É respeitando um processo que cada um vive individualmente em Deus. Oferte de si. Oferte do seu tempo. Adota um recém-convertido, meu irmão. Recebemos um rapaz visitando aí. Adota o menino. Adota o menino, abraça o menino e fala: o que você precisa, filho? Você precisa de um tênis? Está aqui. O que você precisa? Você precisa de um pai? Você precisa de um abraço? Você precisa de um tutor? Você precisa de um ministro? O que você precisa, filho? Vem comigo, que eu vou te ministrar, eu vou te treinar, eu vou te capacitar, eu vou te enviar para cumprir um propósito em Deus. Isso é evangelho, meu irmão. Isso é evangelho de Cristo. Vamos sendo fiéis. Vamos sendo fiéis ao pouco que Deus já nos deu. Você vai descobrir que não é pouco. Você vai descobrir que Deus já deu muito. E por falta de generosidade, o muito que recebemos está minguando. É por não ofertar, é por não doar-se, é que o que recebemos está minguando. Está secando. E talvez seja o teu testemunho: eu estou frio na fé, eu estou retrocedendo na fé. E está mesmo. Porque quando retemos o que deveríamos dar, mingua, seca. Não é plano de Deus. O plano do Senhor é que eu e você tenhamos uma existência abundante, profundamente abençoadora, onde as pessoas têm prazer de estar ao nosso lado, porque exala de nós Cristo Jesus. Exala de nós a essência do Evangelho, Cristo Jesus. Amém.